Eu vou te falar aqui o que você pode fazer para ganhar muito dinheiro em pouco tempo, ou ter muito resultado em qualquer coisa em pouco tempo, tá? Eu aprendi isso com o Kobe Bryant. Esse cara foi um grande jogador de basquete, muito, mas muito bom, com vários títulos e tal. Um cara absurdo, realmente absurdo. E eu aprendi isso com ele lá em 2020, e de 2020 pra cá eu fiquei milionário trabalhando com PLRs. Então, acredite, funciona. E por incrível que pareça, é uma matemática básica. O Kobe, ele saiu de um jogador de basquete ruim para o melhor jogador de basquete do seu estado em 2 anos. Como ele fez isso? Deixa eu te explicar. Os amiguinhos da escola dele, que eram as pessoas que ele jogava contra, treinavam basquete uma vez por semana na aula de educação física, por exemplo. Não lembro se eram exatamente esses os números, mas você vai entender, a lógica é a mesma. Os amiguinhos dele jogavam basquete uma vez por semana na aula de educação física, 1 horinha. Ele pensou, olha, bom, o que eu preciso fazer é jogar mais basquete do que eles. Simples. Se eles jogam 1 hora por semana, se eu jogar 2, eu já tô o dobro. Tipo, já sou 2 vezes mais treinado por semana do que eles. Só que aí que entra o grande detalhe. O que o Kobe refletiu foi o seguinte: eu não vou jogar apenas 2. Eu vou jogar dezenas de horas a mais. Dezenas de horas a mais. Então imagine que todo mundo jogava 1 hora por semana. Ele falou, eu vou fazer o seguinte: eu vou começar os meus treinos depois da escola. Vou jogar entre, sei lá, a aula acaba meio-dia. Ok. Às 2 da tarde eu vou jogar até as 4. Descanso das 4 às 5. Das 6 às 8 eu jogo de novo. Descanso das 8 às 9. E das 9 às 10 eu jogo mais uma vez. Durmo e repito isso todo santo dia. Segunda a segunda. Tá? E por que isso é muito poderoso, cara? Porque imagine o seguinte, você tem que fazer uma conta básica. Imagine que uma pessoa leve, sei lá, 10.000 horas para aprender a jogar basquete. Leve 5.000 horas, deixa eu sair daqui que aqui tá barulho. Mas leve 5.000 horas para aprender, sei lá, a jogar futebol. E se essa pessoa gastar 1 hora por semana fazendo aquilo, vai demorar muito tempo para ela aprender. Aí o que o Kobe pensou? Cara, isso aqui é uma questão de bom senso. O que eu vou fazer é meter um grinding aqui, é trabalhar muito mais que todo mundo e me esforçar muito mais que todo mundo, que eu vou ficar anos-luz na frente deles. E eles nunca vão conseguir me alcançar. Então essa foi a lógica que ele usou para aprender a jogar basquete muito bem em pouco tempo. Trabalhar mais que todo mundo, no menor espaço de tempo possível, e trabalhar da maneira mais inteligente possível. Coisa que as outras pessoas também não faziam. Então, tipo, imagine que os amigos dele da escola, quando tava lá no treino, na educação física, por exemplo, não tava o tempo todo tentando fazer cesta. Ele estava. Então já era um trabalho mais inteligente. Por mais que ele treinasse apenas 1 hora a mais, ele já estaria muito na frente. O dobro da frente. Mas ele treinava dezenas de horas a mais, da maneira mais inteligente possível. E cara, isso foi absurdo. Isso daí foi um insight absurdo pra mim. O que eu fiz foi o seguinte: como que eu adaptei isso pra minha realidade? Eu trabalhava com PLR, na verdade trabalho com PLR até hoje. O que eu fiz pra isso ser literalmente a realidade do Kaique? Olha só, a maioria das pessoas que trabalham com PLR, o que elas fazem? Elas criam um produto por mês. Eu falei assim, olha, eu vou ser diferente. Eu sei que o segredo é intensificar ao máximo, porque vai chegar um momento onde ninguém vai conseguir chegar no meu nível. Porque eu vou ter exercido muitas horas do meu tempo naquilo, e por mais que o cara consiga trabalhar 24 horas por dia, ele nunca vai chegar em mim. Porque eu sempre vou estar à frente. Tá barulho aqui de novo, deixa eu voltar embora. Então, vou pra cá. Então imagina o seguinte, o que eu fiz foi criar, ao invés de um PLR por mês, que é o que todo mundo fazia, eu criei 10. Se eu sabia que a cada PLR que eu criava, eu ia aprender coisas novas, e a cada PLR que eu criasse, eu ia melhorar cada vez mais, era só criar o máximo de PLR possível no menor espaço de tempo. E criar PLR, para você que chegou aqui agora e não está entendendo o que é isso, PLR é comprar o direito de vender um produto americano, traduzir para o português e vender no Brasil. Era isso.
Então, tipo assim, geralmente as pessoas faziam um por mês. Eu fazia, tipo, 3 por semana, 2 por semana. Então, meio que eu já dobrei tudo. E daí, com isso, eu aprendi muita coisa em pouco tempo. Por exemplo, eu tenho alguns amigos que têm, tipo, anos e anos de mercado digital. E faturaram, tipo, 50 milhões. Eu tenho 2 anos. E já faturei mais de 70. Incluindo o PLR e lançamento. Porque eu também faço mentoria e tal, então envolve o faturamento. Mas, deixa eu trocar pro meu braço, tá doendo. Ó, imagina o seguinte. Eu criei muito produto em pouco tempo e eu fui descobrindo na prática ali o que mais funcionava, tá? E então é essa lógica, é você fazer muita coisa em pouco tempo. É você gastar o máximo do seu tempo ganhando experiência naquilo e trabalhando naquilo, que a sua carga de horas vai ser, tipo, melhor aproveitada, tá? Então imagina o seguinte, você quer ser um bom advogado. Você chega pro cara que mais já resolveu casos, ou melhor, pro melhor advogado que você conhece. Ele vai te falar, cara, eu resolvo um caso por mês. Eu não sei exatamente como que eu posso falar isso, mas vocês vão entender. Cara, eu resolvo um caso por mês. Quantos mil casos já resolveu? 10 mil. Beleza, você vai tentar resolver 10 casos por mês. O próprio Elon Musk fala sobre isso. Como viver os seus próximos 2 anos nos próximos 6 meses. É só você se perguntar, o que eu estarei fazendo nos próximos 2 anos? Então imagine que daqui a 2 anos você estará morando sozinho, você estará falando inglês, você estará com 2 empresas novas. É simples, é só você antecipar tudo para a sua realidade de hoje. Cara, pode parecer meio clichê falar isso para vocês, mas foi literalmente o mindset que eu tive que me formou um milionário. Com 15 anos, eu pensei assim, olha, melhor, isso daí foi com 16. O que eu preciso fazer para eu crescer rápido? Aí eu pensei, o que é crescer rápido? Como seria a minha vida quando eu tiver crescido? Quando eu estiver grande, entre aspas, né? Eu refleti no seguinte, minha vida vai ser, eu vou morar sozinho, eu vou ter carro, um pato aqui. Eu vou ter empresa, eu vou ter vários negócios e tal, então eu vou antecipar tudo isso. E eu comecei, bom, em 2 anos eu preciso aprender inglês, mas eu vou fazer tudo que eu faria em 2 anos em 6 meses. Então, supondo que eu leve 100 horas para aprender inglês em 2 anos, eu vou investir essas 100 horas em 6 meses. É você trabalhar mais em menos tempo e você antecipa os resultados. É simples, é uma antecipação. E o grande segredo é você fazer isso de maneira inteligente. O nome disso é workaholic. Trabalhar pra caramba, estudar pra caramba. Só que você tem que fazer de maneira inteligente. Porque se trabalhar duro fosse o suficiente para você ficar rico, o padeiro que acorda 5 horas da manhã e faz pão pra caramba lá seria bilionário, né? Os pedreiros, então, estariam trilionários. Mas não estão, porque eles fazem um trabalho duro, trabalho árduo, não é um trabalho inteligente. Como você pode fazer o trabalho inteligente? Simples. O último vídeo fala sobre isso. Foque apenas no essencial. Você vai investir o máximo de tempo possível trabalhando apenas no essencial, estudando apenas o essencial. Então, imagine que você queira aprender a falar inglês em 3 anos. E supondo que para você aprender a falar inglês em 3 anos, você vai precisar estudar 300 horas. Por que você precisa de 3 anos para isso? Estude essas mesmas 300 horas nos próximos 6 meses. Divide 300 pela quantidade de dias que tem 6 meses, vai ser aquela quantidade de horas que você vai ter que estudar por dia. Eu não estou falando que vai ser fácil. E muito menos estou falando que vai ter o mesmo efeito. Mas se não tiver o mesmo efeito, vai ter um efeito próximo. Eu mesmo fiquei fluente em inglês em 6 meses. É óbvio, se eu tivesse feito a mesma coisa que eu fiz com mais calma e com mais tempo, meu inglês teria sido muito melhor em 2 anos. Mas eu dei um salto gigantesco em apenas 6 meses. Eu estou usando o inglês aqui como um assunto específico, como um assunto, tipo assim, banal aqui. Mas o tema desse vídeo é gerar muito resultado em pouco tempo, ganhar muito dinheiro em pouco tempo. O resultado é fazer, o segredo, melhor dizendo, é fazer muita coisa em pouco tempo. Se é corretor imobiliário, quer aprender a ganhar muito dinheiro em pouco tempo, faz o que você está fazendo vezes 10, todos os dias. Você tenta vender um imóvel por dia, tente vender 10. Você estuda 1 hora de inglês por dia, estude 5, 3. É simples. Intensifique da maneira correta que os resultados serão antecipados. Não sei se você esperou que eu ia falar aqui um segredo, absurdo e tal, um negócio não sei, muito fora do comum. Mas não é.
É simples. O próprio Kobe Bryant falava que isso é questão de bom senso, cara. Bom senso. E espero que isso tenha ajudado pra você. No próximo vídeo vou falar de algo muito importante também. Tamo junto.